Deixa eu te fazer uma pergunta em inglês. What do you do? Você sabe o que isso significa? Provavelmente sabe. Significa, o que você faz? Qual é a sua profissão? Mas agora, me responde com sinceridade. Você saberia fazer essa pergunta sem eu te dar a frase pronta? Se a resposta for não, então você não conversa em inglês. Você só reage. E hoje isso muda. Mas antes de começar, eu preciso falar uma coisa para você. Se você está aqui agora, assistindo a aula 11, isso significa que você passou pelas 10 primeiras aulas. Você não desistiu. Você não pulou etapa. Você fez o que a maioria das pessoas não faz. Continuou. E se você fez a prova da aula 10 e pegou o seu certificado do módulo 1, eu quero que você saiba de uma coisa. Você já não é mais um iniciante absoluto. Você já sabe se apresentar, já sabe falar da sua rotina, já sabe contar história no passado, já sabe participar de uma conversa real. Isso não é pouco. Isso é muito. Agora, o jogo mudou. Bem-vindo ao módulo 2, Iniciante Avançado. A partir de agora, você não vai só responder. Você vai começar a fazer perguntas, descrever lugares, falar do futuro, expressar sentimentos e montar frases que soam naturais. E no final desse módulo, tem prova e certificado de novo. Porque aqui, cada etapa que você conclui, você valida. Então, já faz o seguinte. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho. Porque a partir de agora, cada aula constrói em cima da anterior. Se você perder uma, vai sentir falta. Bora pra aula. Vamos pensar numa situação. Você tá num café num país gringo. Sentou do lado de alguém. A pessoa parece gente boa. Você quer puxar assunto, mas você trava. Não porque não sabe inglês, mas porque você nunca aprendeu a perguntar. Até agora, no módulo 1, você aprendeu a dizer I work, I live in, I traveled, I bought. Você sabe falar sobre você. Mas conversa não é só falar de você, né? Conversa é perguntar, é trocar, é fazer o outro falar também. E quem controla uma conversa não é quem responde melhor, é quem pergunta melhor. Então vamos começar pelo mais básico. A primeira palavrinha que você precisa saber é what. Significa o quê? O quê? Repete comigo. What? Agora, em português, quando a gente quer transformar uma frase em pergunta, a gente só muda o tom da voz, né? Em inglês é um pouquinho diferente. Você precisa colocar uma palavrinha mágica antes do verbo. Do you? Repete comigo. Do you? Então a fórmula é simples. What do you? Mais verbo. E acabou. Só isso. Vamos praticar. Como é que eu pergunto? O que você come? What do you eat? Repete comigo. What do you eat? Como é que eu pergunto? O que você bebe? What do you drink? Repete comigo. What do you drink? O que você estuda? What do you study? O que você faz? No sentido de profissão. What do you do? Tá vendo? Sempre a mesma estrutura. What do you mais verbo. Você só troca o verbo no final. E pronto. Virou uma pergunta nova. Agora vem outra palavrinha que você já conhece. Where? Onde? Você lembra da aula 4? Where is the bathroom? Where is the exit? Só que lá você usava where is para perguntar onde fica alguma coisa. Agora a gente vai usar where do you para perguntar sobre pessoas. Como é que eu pergunto? Onde você mora? Where do you live? Repete comigo. Where do you live? Onde você trabalha? Where do you work? Repete comigo. Where do you work? Onde você estuda? Where do you study? Percebeu? O esqueleto é sempre igual. Palavrinha WH mais do you mais verbo. Você só troca a palavrinha do começo e o verbo do final. O do you fica sempre no meio. Sempre. E quando a pergunta é sobre outra pessoa, lembra do does?
He, she, it usam does em vez de do. Você já aprendeu isso lá no módulo 1. Então, o que a sua mãe come no café da manhã? What does your mother eat for breakfast? Repete comigo. What does your mother eat for breakfast? Onde o seu pai trabalha? Where does your father work? Repete comigo. Where does your father work? Onde ela mora? Where does she live? Repete comigo. Where does she live? O do virou does. Só isso. O resto é igual. Se você acompanhou até aqui, você já sabe fazer umas 10 perguntas que não sabia fazer 2 minutos atrás. Comenta aí nos comentários. Monta uma pergunta com what ou where e responde ela. O GOAT quer ver. Agora vem outra palavrinha. When. Quando. Repete comigo. When. Como é que eu pergunto quando você trabalha? When do you work? Repete comigo. When do you work? Quando você estuda inglês? When do you study English? Repete comigo. When do you study English? Quando você janta? When do you have dinner? Repete comigo. When do you have dinner? Mesma fórmula. Só trocou a palavrinha do começo. Fácil demais, né? Agora presta muita atenção. Porque agora vem uma que é diferente. Who? Quem? Repete comigo. Who? O who é especial. Ele não usa do. Ele não usa dos. Sabe por quê? Porque quando você pergunta quem faz alguma coisa, o who já é a pessoa. Ele já é o sujeito. Então, não precisa de nada no meio. Olha como fica. Quem mora aqui? Who lives here? Repete comigo. Who lives here? Quem trabalha no escritório? Who works in the office? Repete comigo. Who works in the office? Quem come arroz com feijão no almoço? Who eats rice with beans for lunch? Repete comigo. Who eats rice with beans for lunch? Viu? Você só joga o who na frente e o resto fica igual a uma frase normal. Sem do, sem dos, nada. Lembra disso. Quando a pergunta começa com quem faz a ação, não usa do. O who faz tudo sozinho. Bora testar você. Como é que eu pergunto? Quando você janta? When do you have dinner? E como é que eu pergunto? Quem cozinha na sua casa? Who cooks in your house? Se você acertou, manda um GOAT nos comentários. Se errou, tudo bem. Volta e assiste de novo. Repetição é a chave. Agora vem a pergunta que muda tudo numa conversa. Why? Por quê? Repete comigo. Why? Quando você pergunta por quê para alguém, você força a pessoa a dar uma resposta longa. E é aí que a conversa fica boa de verdade. A estrutura é a mesma de sempre. Por que você estuda inglês? Why do you study English? Repete comigo. Why do you study English? Por que você trabalha no sábado? Why do you work on Saturday? Repete comigo. Why do you work on Saturday? Por que ela mora no Canadá? Why does she live in Canada? Repete comigo. Why does she live in Canada? E a melhor parte. A resposta do why você já sabe. Lembra do because? Você aprendeu lá na aula 9. Why do you study English? Because I want to travel. Why does he work on Saturday? Because he needs money. Why pergunta. Because responde. A dupla perfeita. Agora falta só um. How? Como? Repete comigo. How? Como você vai para o trabalho? How do you go to work? Repete comigo. How do you go to work? Como você estuda inglês? How do you study English? Mesma estrutura de sempre. How? Do you? Mais verbo. Mas o how tem um superpoder. Você pode combinar ele com outras palavras e criar novas perguntas. Quantos? How many? Repete comigo.
How many? Quanto custa? How much? Repete comigo. How much? Com que frequência? How often? Quantos anos? How old? Então olha, quantos anos você tem? How old are you? Repete comigo. How old are you? Quantos irmãos você tem? How many brothers do you have? Repete comigo. How many brothers do you have? Com que frequência você estuda inglês? How often do you study English? Repete comigo. How often do you study English? Você montou perguntas complexas, com palavras que já conhecia. Isso é transferência linguística. Você não está aprendendo do zero. Você está ativando o que já tem. Agora presta atenção porque essa parte é importante. Tudo que você aprendeu até agora funciona no presente. O que você come, onde você mora, quando você trabalha. Mas e se você quiser perguntar sobre o passado? O que você fez ontem? Para onde você viajou? Calma, é mais fácil do que você pensa. Você já sabe usar o did. Lembra da aula 7? Did you drink? Did you go? Então a lógica é a mesma. Só troca o do por did. Olha, o que você come? Presente. What do you eat? O que você comeu? Passado. What did you eat? Uma palavrinha mudou. Do virou did. E a frase inteira foi para o passado. Vamos praticar. Onde você foi? Where did you go? Repete comigo. Where did you go? O que você fez? What did you do? Repete comigo. What did you do? Quando você viajou? When did you travel? Repete comigo. When did you travel? Por que você comprou isso? Why did you buy that? Repete comigo. Why did you buy that? Como você foi pro trabalho? How did you go to work? Repete comigo. How did you go to work? Agora, cuidado. Quando tem did na pergunta, o verbo volta pro normal, porque o did já indica passado. Então nunca é. What did you went? Errado. É sempre. What did you go? Certo. Lembra dessa regra da aula 7? Ela vale para a pergunta também. O did já carrega o passado. O verbo fica de boa, na forma normal. E o who no passado. Continua especial. Quem cozinhou ontem? Who cooked yesterday? Repete comigo. Who cooked yesterday? Sem did. Porque o who é o sujeito. Ele não precisa de ajuda. O verbo vai direto para o passado. Cooked. Quem viajou com você? Who traveled with you? Repete comigo. Who traveled with you? Agora vem a melhor parte. Você vai ouvir uma conversa real usando tudo o que aprendeu. O Goat reencontra o Blue depois de um tempo sem se ver. Presta atenção nas perguntas. Hey Blue, long time, how are you? Hey Goat, I'm good. And you? I'm great. What did you do last weekend? I traveled with my family. Really? Where did you go? I went to the beach. Nice. How was it? It was great. The beach is big and beautiful. Who did you go with? With my wife and my son. How old is your son? He's 5 years old. That's cool. What does he eat for lunch? He eats rice and chicken, but he doesn't eat vegetables. Why? Because he doesn't like vegetables. And you, Blue, where do you work now? I work in an office. When do you start? I start at 8 o'clock. How do you go to work? I go by bus. Very good, Blue.
It was nice to see you. Nice to see you too, goat. Bye. Bye. Goats. Se você conseguiu acompanhar essa conversa, parabéns. Você realmente está destravando o inglês. Se ficou difícil, volta e assiste de novo. Repetição é a palavra-chave, ok? Agora vem o shadowing. Você vai repetir comigo cada frase, em voz alta. Não traduz, só fala. Round 1. Slow. What did you do last weekend? I traveled with my family. Where did you go? I went to the beach. How was it? It was great. The beach is big and beautiful. Who did you go with? With my wife and my son. How old is your son? He's 5 years old. What does he eat for lunch? He eats rice and chicken, but he doesn't eat vegetables. Why? Because he doesn't like vegetables. Where do you work now? I work in an office. When do you start? I start at 8 o'clock. How do you go to work? I go by bus. Round 2. Normal. What did you do last weekend? I traveled with my family. Where did you go? I went to the beach. How was it? It was great. The beach is big and beautiful. Who did you go with? With my wife and my son. How old is your son? He's 5 years old. What does he eat for lunch? He eats rice and chicken, but he doesn't eat vegetables. Why? Because he doesn't like vegetables. Where do you work now? I work in an office. When do you start? I start at 8 o'clock. How do you go to work? I go by bus. Bora recapitular rapidinho tudo que você aprendeu nessa aula. What? O quê? O quê? Where? Onde? When? Quando? Who? Quem? Não usa do e nem did. Why? Por quê? Responde com because. How como? Combos. How many, how much, how old, how often. No presente, W, H, mais do, does, mais sujeito mais verbo. No passado, W, H, mais did, mais sujeito mais verbo normal. Com who, só joga na frente e pronto. 6 palavrinhas. Com elas, você faz qualquer pergunta da vida real. Você entrou nessa aula sabendo responder. Agora você sai sabendo perguntar. Isso muda completamente o jogo. Porque, a partir de agora, você não depende de ninguém para começar uma conversa em inglês. Agora eu quero te propor um desafio. Nos comentários, faz uma pergunta em inglês para mim. Pode ser sobre qualquer coisa. O Goat vai responder. E se você mandar uma pergunta no passado, ganha pontos extras com o Goat. Se você aprendeu pelo menos uma pergunta nova hoje, esmaga o botão do like. Inscreva-se agora para fazer parte da nossa jornada. Estamos construindo juntos o maior e melhor canal de inglês de todos os tempos. E na próxima aula, você vai aprender a descrever tudo ao seu redor em inglês. O quarto, a casa, a cidade. E acredita, é mais fácil do que você pensa. Te vejo na aula 12.